Fala, meus fisiologistas da Praticadones! Carnevale, quem vos fala? Seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Módulo 4, aptidão neuromuscular, conversa séria, hipertrofia, força. Será que a maioria das pessoas que estão inseridas com atividade física, com um exercício físico, ou melhor, que estão inseridas em um programa de treinamento físico, que baseia-se em melhora de condicionamento físico, promovem ou participam de exercícios de contra-resistência? Esse módulo te dará base e o porquê o treinamento de contra-resistência ele é inerente e preponderante para a saúde de todos nós seres humanos. Nesse contexto, nós acompanhamos nas últimas aulas que o processo de sarcopenia, meu fisiologista, acontece querendo ou não comigo e com você. E, obviamente, com nossos alunos. Afinal de contas, você já entendeu que a partir dos 30 a 35 anos acontece um processo de deteriorização celular, envelhecimento. Em outras palavras, o envelhecimento celular, a partir dos 30 a 35 anos, a gente começa numa curva decrescente no que tange a performance. Cara, você envelhece suas células, você envelhece seus sistemas, você tem menos performance. É óbvio, lembra que você perde VO2 máximo? Legal? Você também perde força. Contudo, quando você não está engajado ou participando, aderido a um programa de treinamento de contra-resistência, esse processo acaba tornando-se um processo crônico, chamado pela literatura de sarcopenia, que você já viu o que significa. Então a perda de massa muscular, ou em outras palavras, a sarcopenia promove perda, obviamente, consecutivamente, de capacidades físicas, condicionantes como força muscular, resistência muscular e potência muscular. Ou seja, uma vez que eu perco músculo, eu perdi capacidades físicas, condicionantes que estão inerentes a essa massa muscular. Legal? Perfeito. E aí, cara, qual é o problema de você perder força? Você viu na última aula, você perde função, as tarefas cotidianas, as tarefas diárias estão mais difíceis de serem realizadas. Se eu perco resistência muscular, eu fico mais cansado. Como assim, professor Adonis? Não só perante o dia, termina o dia, cara, tô mais cansado, poxa, parece que passou um trator em cima de mim, você já deve ter ouvido essa expressão. Só que acima de tudo, as tarefas que você fazia anteriormente, hoje, lhe cansam mais. Ou você não consegue hoje fazer o que você fazia anteriormente, isso é falta de músculo, galera. E aí a potência muscular aumenta o risco de quedas e fraturas, ou também não lhe permite, vamos lá, uma pessoa de 30, 35 anos, assim como eu disse na última aula, ela perde alguns momentos da vida que necessitam aí de uma maior potência, uma maior força rápida, que é como, por exemplo, um bate-bola com os amigos, de repente fazer algumas tarefas ou participar de algumas modalidades esportivas que geram sociabilidade, que fazem um bem danado para a saúde, naquela parte tripla da saúde, né? Saúde mental, saúde fisiológica, saúde psicossocial. Então tudo isso está envolvido no que tem de saúde. Cara, uma vez que o cara não consegue, por exemplo, jogar futebol com os amigos, ou a mulher não consegue jogar vôlei com as amigas, ou qualquer que seja a modalidade, ou qualquer que seja a questão adentro, cara, se ele não consegue, é porque ele tem perda de massa muscular, e se essa perda de massa muscular está promovendo uma menor potência muscular, uma menor força rápida. Ou o cara até vai, só que quando ele vai, ele se lesiona. E aí o fato dele se lesionar é porque falta força específica naqueles membros e principalmente falta fibra tipo 2X, que propicia mais potência muscular, mais probabilidade, mais oportunidade de contrair com mais força, mais velocidade. E nesse contexto, o cara para, velho, as tarefas aí que fazem um bem danado mental e social. E aí, consecutivamente, perde saúde. Mas aí no que tange a uma população que está num risco inerente aí, é a população mais idosa, cara. Pessoas de 55, 60, 65, 70 anos, perdeu fibra tipo 2X, cara, aumenta o risco de quedas e fraturas, e aí eu já te disse na última aula, caiu nessa idade, fratura de fêmur, morte. Legal? Contudo, eu ainda vou continuar essa árvore aqui, né, que parece uma árvore, ela vai se afunilando, e a questão é, cara, imagina a pessoa que possui menos força muscular, menos resistência, menos potência. Ela não tem, não é coragem a palavra, mas ela não se sente seguro para realizar as tarefas cotidianas. Ela sente uma insegurança. Ela não possui segurança para realizar as tarefas do dia. Subir uma escada, sentar,
correr e etc, porque falta força. Poxa, ela cansa mais. Isso promove que ela já vá derrotada para as atividades. Eu tô te falando atividade, meu fisiologista, eu não tô falando treino, cara, porque se a pessoa treinasse, ela tava em outro grau. Mas a pessoa que é sedentária, ela tá passando por isso e muito. Nesse contexto, o que eu quero dizer é, a pessoa que cansa mais, ela pratica menos atividade física. E quando eu falo atividade física, são tarefas cotidianas. Ela, ao invés de ela pegar uma escada para subir, por exemplo, no shopping, ou no trabalho, ou em algum lugar, ela prefere elevador. Porque a escada cansa muito, ou ela não se sente segura para subir uma escada, e assim sucessivamente. E a potência muscular também vai embora, indo assim, a força rápida e a potência muscular. As capacidades físicas condicionantes. Dito isso, e perante tudo isso que eu tô te falando, o fato da pessoa perder funcionalidade, perdendo força, ficar mais cansado e perder potência muscular promove com que ela diminua o nível de atividade física diária. Como assim, professor Adonis? Assim como eu estou lhe dizendo, meu fisiologista da prática. Poxa, o neto chama para fazer alguma coisa, ele não vai, ele fala, pô, eu não vou te acompanhar. Ou o próprio filho fala, pai, vamos brincar, chegou do trabalho. Cara, você tá cansado, cara, você não tem seguro, você não tá seguro para praticar determinada atividade. Ou de repente, você vai lá, ao invés de você pegar e ir a pé pra padaria, que fica 4 quarteirões, 3 quarteirões em sua casa, a pessoa, ela decide ir de carro ou pegar algum tipo de transporte. Pô, ao invés de eu caminhar meia hora ou andar de bike 15 minutos pro meu trabalho, eu vou de carro. E aí, sim, sucessivamente, o fato de você perder massa muscular, você perde todas as capacidades físicas que impactam diretamente na tua vida, perdendo função, cansando mais, aumentando o risco de quedas e fraturas, e isso diminui drasticamente o nível de atividade física geral. E aí quando eu falo atividade física, meu fisiologista, por favor, coloque uma separação e tente diferenciar essa questão de atividade física para exercício físico. Essa pessoa não pratica exercício físico, ela não vai na academia, etc. Ela diminui as tarefas cotidianas que demandam um nível de gasto energético maior do que o gasto no que tange ao repouso, no que tange ao gasto basal. O gasto calórico basal é aquele gasto que a gente tem em repouso, que para a demanda do organismo, da fisiologia funcionar. Ou seja, é o gasto que a gente possui no que tange a demanda para o funcionamento do organismo. Esse é o gasto basal. Tudo aquilo que gasta mais energia, gasta mais caloria do que o gasto basal, é chamado de atividade física. Então essa pessoa diminui o nível drasticamente de atividade física, cara. Uma vez que isso não é um dia, não é um mês, não é um ano, uma vez que ao longo dos anos essa pessoa diminui o nível de atividade física, o que vem acompanhando essa diminuição do nível de atividade física, meu fisiologista, é a questão do diminuição do gasto calórico diário dela. Ou seja, essa pessoa gasta menos energia durante o dia. Cara, se ela gasta menos energia durante o dia, por que ela gasta menos energia durante o dia, professor Adonis? Porque ela não faz determinadas atividades cotidianas que estão inseridas no dia a dia normal de pessoas que exigem esse gasto. Se ela diminuiu o nível de atividade física, ela diminuiu o gasto calórico diário. Poxa, professor Adonis, beleza, então por que tudo isso? Porque ela está perdendo massa muscular. Uma vez que você está perdendo massa muscular, você diminui o nível de atividade física, meu fisiologista, olha onde isso vai parar. E cara, isso não é com você ou comigo que temos 20 e poucos anos, não é com uma pessoa que tem 30, isso começa depois. Contudo, lembra que uma pessoa de 50 está passando por esse processo ao longo de 20 anos. Cara, são 20 anos diminuindo inconscientemente. Ela não tem consciência disso. Você tem que promover a consciência disso dela. Cara, são 20 anos inconscientemente diminuindo o nível de atividade física, optando por tarefas que não exigem esforço, que não exigem gasto calórico. Nesse contexto é óbvio que ela vai gastar menos energia durante o dia. Qual é o problema dessa pessoa gastar menos energia durante o dia? É que ao longo de algum tempo, essa pessoa vai ter um aumento do tecido adiposo. E cara, deixa eu te falar, esse tecido adiposo
Eu não me importo se aumentou o tecido adiposo do seu braço, se aumentou o tecido adiposo do seu peitoral, se aumentou o tecido adiposo da sua coxa. O grande problema é aumentar o tecido adiposo abdominal. Por quê, professor Adonis? Uma vez que eu tenho um aumento do tecido adiposo abdominal, essa gordura, ela está muito próxima aos meus órgãos, cara. E aí que tá os problemas da gordura, porque essa gordura chamada de gordura visceral, ela é extremamente inflamatória para o nosso sistema, inflamatória para o nosso organismo como um todo. Isso você vai ver, obviamente, com toda a profundidade devida no módulo de obesidade. Com tudo aqui, eu já posso te adiantar aqui, a gordura, e principalmente essa gordura abdominal, é uma gordura extremamente nociva para o organismo. Afinal de contas, ela libera determinadas citocinas, que são mensageiros químicos que causam inúmeros malefícios para o nosso organismo como um todo, que influenciam negativamente em reações, que influenciam negativamente em funcionamento de órgãos e sistemas e causam, obviamente, secundariamente e por consequência, inúmeras doenças e comorbidades aí que a gente vê por aí. Cara, o grande mal do século é a obesidade abdominal, o aumento do tecido adiposo abdominal. E você, meu fisiologista, já sabe como diagnosticar isso e atuar em cima desse parâmetro, cara. Lembra? Lembra lá da circunferência abdominal? Cara, é esse parâmetro que você vai usar e ponto. Não tem nada além do que isso. Bioimpedância, não tem. É a sua fitinha e a circunferência abdominal que vai ditar qual o tamanho do abdômen da pessoa, cara. É óbvio, é simples, mas é eficiente. É simples, mas ajuda a salvar uma vida. Legal? Então, nesse contexto, eu estou perdendo massa muscular, eu perdi força, eu perdi resistência, eu perdi potência muscular, meu fisiologista. Dito isso, eu perco funcionalidade, as tarefas ficam mais difíceis, eu fico mais cansado para fazer essas tarefas e eu tenho um maior risco de quedas e fraturas. Eu diminuo, obviamente, consequentemente, o nível de atividade física, acompanha o raciocínio. Depois disso, se eu diminuir o nível de atividade física diária, eu diminuo drasticamente o gasto calórico diário. Eu gasto menos energia para viver. Óbvio, óbvio. E olha aí, isso é uma pontinha do iceberg, porque aí, à medida que eu tenho um menor gasto calórico diário e à medida que inconsciente, o ser humano, inconscientemente, ele vai deixando de fazer algumas atividades, ele aumenta o tecido adiposo abdominal, meu fisiologista. Aumentando o tecido adiposo abdominal, o que acontece, professor Adonis? Eu não vou lá direto, eu vou antes, cara. Eu vou no que acontece aos poucos agora aqui. Portanto, presta atenção para você gravar o que eu tô te falando e para você deixar claro pro teu aluno a importância de treinar contra-resistência, de treinar força. Cara, se você aumenta o tecido adiposo abdominal, você começa a criar algumas consequências que eu vou puxar aqui para você aqui em cima. Você cria primeiro uma consequência de diminuição, você cria uma consequência de diminuição do seu bem-estar. Como assim, professor Adonis? Como assim? Vou explicar. Cara, à medida que você tem um aumento do tecido adiposo, você tem essa liberação de citocinas, essas liberações que causam uma inflamação geral sistêmica ao longo do tempo, obviamente, né? Porque professor Adonis, meu aluno está acima do peso ideal e ele vai ter já isso agora? Não, ele está ao longo do tempo, é um processo contínuo. Só que isso está acontecendo, cara. Você tem uma diminuição do bem-estar, porque essas citocinas, esses agentes inflamatórios, essa inflamação geral, ela causa uma desregulação em determinados hormônios, principalmente esses hormônios que propiciam aí um bem-estar. Eles promovem sempre uma mensagem de estresse alto para o seu organismo. Então, cara, você está inflamado, você está sob estresse. Se você está inflamado, você está sob estresse. Então essa pessoa ela tem uma alta dificuldade aí mental, psicológica, mas não por questões mentais por si só, ou psicológicas, são por questões hormonais. Lembra que os hormônios governam a maneira com que a gente se sente, então essa pessoa está passando por isso. Outra coisa, essa pessoa tem uma perda, uma diminuição da autoestima. Obviamente, quando essa pessoa, ela tá vendo que, eu coloco uma roupa, eu não tô me sentindo tão bem. Eu vou lá, coloco outra roupa, eu não tô me sentindo tão bem. Eu vou pra praia, eu vou pro clube, eu vou colocar um biquíni, eu não me sinto tão bem.
Eu vejo que hoje em dia a cultura tá, nossa, ser fitness, tem que ficar forte, a mulherada tem que ficar peituda, bunduda, coxuda, cinturinha fininha, e a pessoa não tá se sentindo assim. Então a pessoa sente-se fora do que a sociedade está impondo no que tange a estética. Cara, eu não tô falando que isso é a verdade, é o fato, contudo, é o que acontece. A pessoa começa a sentir uma baixa da autoestima. Poxa, ela já tá com o bem-estar diminuído. Ela já tá com uma baixa autoestima por conta dessas coisas, dessas questões. Ela tem uma diminuição da autoestima no que tange. Pô, a pessoa comenta no aniversário, a pessoa vê alguém que tá acima do peso comendo, o pessoal já vai dar uma brincada. Isso tudo afeta a autoestima da pessoa. Cara, já viu alguém que está acima do peso ou algum obeso? Quão difícil é ele cumprir as tarefas do dia a dia? Ou o quão difícil é o cara se locomover, cara? Por exemplo, dentro do restaurante, o cara se locomover dentro do restaurante, o cara se locomover dentro do ônibus. Percebam as pessoas na rua, quanto que é difícil para um obeso, quanto deve ser para o cara mentalmente complicado se locomover dentro do ônibus, se locomover dentro do restaurante, passar nas mesas. Já foi naquele restaurante que está relativamente lotado e você tem dificuldade para passar? Imagina um obeso, cara. Então, nós automaticamente, na maioria das vezes, julgamos essas pessoas. Contudo, cara, você não deve ser a pessoa que julgar, você tem que estender a mão para ela e resolver a vida dela, porque você tem essa oportunidade. Você, profissional de educação física, educador físico, professor, tem essa oportunidade, essa missão acima de tudo. Cara, uma vez que você perde o bem-estar, você tá com a autoestima menor, a questão também do cara ter o tecido adiposo aumentado é o quê? Eu tô com menos bem-estar, tô com uma baixa autoestima. Eu vou lá na academia? Você acha que eu vou pra academia? Você acha? Obviamente que não, é muito difícil o cara começar um programa de treino, cara, seja no parque, seja onde for, porque o cara não se sente bem, o cara não quer sair de casa. O aumento do tecido adiposo abdominal afeta mentalmente pra caramba, afeta psicologicamente muito. E nesse contexto a pessoa diminui ainda mais o nível de atividade física, meu fisiologista. Olha aqui onde vai. De novo aqui, ó. Aí vira um ciclo, parceiro. Aí vira um ciclo. Por quê? Eu tô me sentindo mal. Eu não tô me sentindo bem. Eu não sou aceito esteticamente pela sociedade. Eu tenho vergonha disso aí. Eu tenho vergonha. É a pessoa que tá com aumento do tecido adiposo. Cara, eu coloco uma roupa e não cai bem. Cara, eu sou alvo de chacota e etc. Tudo isso vai influenciando para diminuição do bem-estar da pessoa, para diminuição das questões de autoestima. E aí a pessoa cada vez mais diminui o nível de atividade física. Cada vez mais ela odeia atividade física. Cada vez mais ela fica longe da atividade física, ela cria um muro, ela cria uma ponte gigantesca entre ela e a atividade física. Cara, e não é o treinamento físico, não é o exercício físico, é a atividade física. Cada vez menos ela opta por fazer atividade física. Afinal de contas, pô, tô aumentando meu peso, tô com um bem-estar menor, tô com um nível de autoestima menor, eu não quero fazer isso. Eu sinto mais inflamado, meu bem-estar tá menor, eu sinto dificuldade, eu tô com menos massa muscular, eu tô começando a aumentar o nível de gordura. E aí, cai no ciclo, eu diminuo a atividade física, mais. Se eu diminuo a atividade física mais, eu diminuo o gasto calórico ainda mais. E aí, eu aumento ainda mais o tecido adiposo. E aí aquela pessoa que, pô, eu ganhei 12 quilos em 3 anos. Não, eu ganhei 10 quilos em 1 ano. É essa pessoa, meu fisiologista. E não tá longe. Deixa eu te falar, essa é a maioria da sociedade, é o que eles passam. Aonde começou isso? É porque ele come muito? Never. Não é só isso. É a perda de massa muscular. Eu tô te trazendo um outro olhar, da gente olhar o cara que tá acima do peso, a pessoa que tá sobrepesada, a pessoa que tá obesa e falar assim, pô, é porque você come demais. Não, você deveria estar envolvido com treinamento. E principalmente treinamento de força. Porque tudo tá começando com a falta de massa muscular. E essa pessoa ela é obrigada a ganhar massa muscular.
Nesse contexto, meu fisiologista, perdi massa muscular, perdi força, resistência, potência, isso influencia no meu dia a dia, diminuindo o nível de atividade física diária. Se eu diminuir o nível de atividade física diária, diminui o gasto calórico diário. Se eu diminuir o gasto calórico diário, eu aumento meu tecido adiposo abdominal. Isso influencia no bem-estar, isso influencia na minha autoestima, e isso promove com que cada vez mais eu diminua o nível de atividade física. Ou, se você preferir, cada vez menos eu faço atividade física. Isso, vira um ciclo. Faço menos atividade física, diminuo o gasto calórico diário ainda mais e aumento cada vez mais o tecido adiposo abdominal. E aí, professor Adonis, qual é o problema de eu aumentar cada vez mais o tecido adiposo abdominal? E aí, professor, o que seria um tecido adiposo abdominal com risco de causar algum tipo de comorbidade? É aquele tecido adiposo que você já viu, meu fisiologista. Eu vou colocar aqui no círculo, ó. Tá cabendo mais minha lousa aqui, rapaz. Homens, acima de 94, risco aumentado, ou acima de 102, risco substancialmente aumentado. Mulheres, 80, risco aumentado, ou acima de 88 centímetros, risco substancialmente aumentado. Você viu lá no módulo 2, diagnóstico, clínico e funcional. Cara, a pessoa não ganha do nada esse nível de circunferência abdominal. Isso vem com o tempo. Só que acima de tudo, que eu quero chamar atenção para você e priorizar nessa aula, é que tudo isso começou pela perda de massa muscular. Professor Adonis, e o que isso pode desenrolar? Aumentando o tecido adiposo abdominal, diminuindo o nível de atividade física, aumentando o tecido adiposo abdominal. O que isso pode desenrolar é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Beijo no coração e até lá.